Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. É um sisteminha assim, ó. A gente tem... Opa. A gente tem um engaste aqui, assim. Na verdade não é um engaste, é um pino aqui. Esse pino, ele está conectado numa barra, sim. Essa barra tem um cabo flexível aqui, então como se fosse uma mola assim. E no final dessa mola eu tenho uma carga, né? Então aqui eu tenho uma massa MC, que é a massa da carga, uma rigidez KC, que é a rigidez do cabo. Essa barra aqui, ela tem o centro de massa bem no meio aqui. O momento de inércia dela, em torno do centro de massa, vai ser a massa dela, que é MB. L ao quadrado sobre 12. Isso aqui é o comprimento da barra, L. Essa distância aqui, do ponto O até o ponto G, é L sobre 2. E a gente vai controlar esse sistema aqui utilizando um momento em torno do ponto O, M de T. Então, qual é que é a ideia desse sistema? Eu quero levantar essa carga aqui com esse momento MT. Inclusive, eu também coloquei uma rigidez torsional aqui, KT. Eu quero controlar o levantamento dessa carga aqui, o levantamento dessa barrinha aqui, e eu vou levantar a barra e vou levantar a massa também. Eu quero levantar isso daqui, esses dois, com o momento MT, mas eu quero fazer isso de uma forma que esse sistema não oscile, ou oscile o mínimo possível. Eu não quero que esse troço fique pulando aqui conforme eu vou levantar, ou quando eu vou levantar essa barra aqui, que ela fique oscilando aqui também, né? Coisas que podem acontecer. O outro sistema que a gente vai ver na próxima aula é justamente aquele sistema do carrinho com o pêndulo. Então a gente tem como se fosse uma haste aqui, uma ponte rolante. A gente tem um carrinho, certo? Nesse carrinho está conectado uma carga com um cabo. Esse cabo é rígido, né? Mas ela tem uma massa MC também. O carrinho tem uma massa, sei lá, que depois eu dou um nome para ela. E a gente vai aplicar uma força para controlar esse carrinho aqui nessa direção. Então o que eu quero? Eu quero que esse carrinho pare em alguma posição aqui, né? Que ele acelere e pare, e que quando isso aconteça eu tenha o mínimo de oscilação possível dessa carga lateralmente. Então esse exercício aqui é o que a gente vai fazer hoje. Este daqui é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? O que eu vou fazer, o que eu vou compartilhar com vocês hoje? Eu vou compartilhar primeiro, rapidamente, a modelagem desse exercício aqui, que é o exercício de hoje, e como que a gente faz o controle disso daí. Como que eu faço para esse negócio aqui fazer um controle sem oscilar? Porque lembra, isso daqui é um sistema de 2 graus de liberdade sem amortecimento nenhum. Ele só tem 2 rigidezes e 2 massas aqui, coeficiente de amortecimento 0. Se eu der um peteleco nesse sistema, ele vai oscilar indefinidamente, né? Se eu der uma condição inicial para ele, ele vai oscilar indefinidamente. Isso vocês sabem, né? A resposta livre dele não tem decaimento. Mas eu quero calcular essa força, esse momento aqui, de tal forma que eu faça com que o sistema tenha decaimento mesmo sem ter amortecimento. Esse vai ser o poder do nosso controle. Tá bom, pessoal? Então vamos lá.
vamos definir os graus de liberdade aqui para a gente começar a fazer o problema. Eu vou definir os graus de liberdade da seguinte forma. Eu quero colocar aqui uma retinha assim. Esse ângulo aqui da minha barra no sentido vertical vai ser o ângulo θ absoluto. E eu vou ter um deslocamento relativo aqui, ó, entre a massa e a extremidade da barra, que eu vou chamar de y. Esse é o deslocamento relativo, essa é a posição relativa, tá? Esse y ele não é absoluto, não é a posição absoluta da massa. Então, para calcular a aceleração dessa massa aqui, eu vou precisar do y e vou precisar do θ, necessariamente. E esse y aqui, ele é positivo conforme a massa se distancia da minha haste aqui, tá? Então, se a gente for fazer o DCL, vai ficar algo assim, são dois DCLs, um para barra e um para massa. Então, para barra, eu vou deixar a barra inclinada aqui no sentido positivo do θ, assim. E nesses DCLs aqui eu já não vou pôr nem força-peso. Por que eu não vou pôr força-peso aqui? Porque a gente tem aquela propriedade de que quando o sistema é linear, que vai ser o caso aqui, a força-peso ela já é equilibrada pela deformação estática das molas, tanto essa mola KT quanto a mola KC. Então eu não vou precisar colocar força-peso no meu modelo. A diferença é que o meu momento aqui, ele vai estar descontado também da componente estática do momento que segura essa barrinha aqui na horizontal, assim, né? Quer dizer, se eu soltasse esse momento, ela teria que cair, mas como eu já não estou colocando a força-peso aqui, esse momento ele vai estar sem somar com a componente estática, né? Se eu quiser somar a componente estática, eu vou ter que somar depois para calcular o momento total aqui nessa junta aqui. Vamos lá, forças. Eu tenho... Ô, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse caso, a gente considera, a gente desconsidera o deslocamento lateral do bloquinho? Porque se ele for levantar, ele vai deslocar um pouquinho para a esquerda. Nesse caso a gente considera, né? Tanto da mola quanto do bloquinho. Isso, exatamente. A gente desconsidera porque para o modelo ser linear, eu tenho que ter pequenos deslocamentos, né? Aí para pequenos deslocamentos, essa oscilação lateral aqui vai ser desprezível. Beleza, obrigado. Beleza? Nada. Aqui eu vou ter duas reações do pino aqui, que eu vou chamar de Rx e Ry. Força-peso a gente não vai precisar colocar aqui. Poderia colocar também se quisesse, mas não vou colocar. E aqui, ó, essa extremidade da minha barrinha está indo para cima e o y aqui positivo é para baixo, então essa mola está sendo tracionada. Se a mola está sendo tracionada, eu vou ter uma força de mola FK aqui para baixo, e é isso. E na minha massa eu vou ter lá aqui a massa, a força FK para cima. Beleza. E é isso aí. Então, e faltou aqui na nossa barra o momento dessa mola torsional aqui, né? A gente tem um momento da mola torsional para baixo porque a barrinha está sendo levantada aqui para cima, né? Então eu tenho um momento que eu vou chamar de MT aqui, só para facilitar a vida. Beleza. Na barrinha aqui, o que eu vou fazer para resolver? Antes de qualquer coisa, essa força de mola aqui ela vai ser dada por Kc, que é a constante de mola, que multiplica o deslocamento relativo entre a extremidade da barra e a minha massa, que é dado por y, direto. Então isso daqui é Kcy.
Agora sim, na minha barra eu tenho a barra pinada em um ponto fixo, então eu posso usar o teorema dos eixos paralelos direto, né? Eu sei que o momento de inércia dessa barra em torno do ponto O, ela vai ser o momento de inércia em torno de G mais mb L ao quadrado sobre 4. E eu sei que a somatória dos momentos em torno do ponto O vai ser esse momento IO vezes θ 2 pontos. Então, a somatória dos momentos em torno do ponto O vai ser IO θ 2 pontos, que é igual a... Aqui eu tenho MT negativo, porque o θ é positivo aqui para cima. E esse MT, ele é dado por KT, que multiplica θ. Então, eu tenho menos MT menos FK, que multiplica L aqui direto. Seria um L cosseno de θ, mas o cosseno vai linearizar, vai ficar L de qualquer jeito. Substituindo os valores, eu vou ter IO θ 2 pontos é igual a menos KT θ menos FK, que é KC Y, que multiplica L. E faltou mais uma coisa aqui que eu não coloquei no meu DCL, que é esse momento M de T aqui, né? Tô relapso hoje. Então, aqui mais M de T mais M de T. Vou colocar de vermelho para não esquecer mais. Passando esses termos em azul para o lado esquerdo, eu vou ficar com IO θ 2 pontos mais KT θ mais KC L Y igual a M de T. Aqui, equaçãozinha de movimento mais facinha de tirar. Nessa daqui de baixo, a equação, por incrível que pareça, nesse exercício aqui, a equação de movimento da massinha, ela é mais difícil de tirar, porque eu preciso saber a aceleração vertical dessa massa para baixo, né? Eu preciso saber a aceleração vertical absoluta para baixo. E ela não é só y2 pontos, porque y2 pontos é relativo. Quando eu estou em dúvida de como que eu calculo essa aceleração, como que eu faço para calcular ela? Eu posso simplesmente calcular a posição da massa e derivar duas vezes. Então, imagina que, olha só, o y está positivo para baixo, certo? Então, eu sei que a minha posição vertical da massinha, que eu vou chamar de PV, para facilitar, posição vertical da massinha, ela vai crescer com y. Então, eu sei que eu vou ter y positivo aqui nela. Mas quando eu entrar com θ aqui, quando eu entrar com essa inclinação aqui, eu estou jogando a massinha para cima. Então, eu estou diminuindo essa posição aqui da massinha desse comprimento aqui. Esse comprimento aqui, ele é L seno de θ, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a posição absoluta da minha massinha é mais y para baixo, menos L seno de θ para cima. Beleza. Se eu derivar isso daqui uma vez, o que eu vou ter? Eu vou ter y ponto menos L θ ponto cosseno de θ. E se eu derivar mais uma vez, isso daqui vai ser y2 pontos menos L θ 2 pontos cosseno de θ mais L θ ponto ao quadrado seno de θ. O nosso θ, ele está oscilando em torno de zero aqui, né? O nosso horizontal é zero, ele vai oscilar em torno de zero. Então, se eu linearizar isso aqui em torno de zero, o que eu vou obter? Que a minha aceleração da massinha vertical, ela é aproximadamente y2 pontos, aqui não tenho que linearizar, que já está linearizado, menos L θ 2 pontos, cosseno de θ vai para 1, deixa eu melhorar esses 2 pontos aqui, cosseno de θ vai para 1, mais L θ ponto ao quadrado seno de θ. θ ponto ao quadrado seno de θ vai para zero. Então, a minha linearização é isso daqui, ó. Isso daqui que eu vou usar como aceleração vertical da minha massa absoluta.
Então, na massinha, eu vou ter somatória de forças na vertical, é igual a massa vezes a aceleração na vertical. Somatória de forças na vertical é FK, isso aqui é igual a massa da carga aqui, que é MC, que multiplica a aceleração na vertical, que é Y2 pontos menos L θ 2 pontos. Substituindo FK aqui, nosso FK é KC que multiplica Y, e já jogando para o outro lado, a gente vai ter MC que multiplica Y2 pontos menos L θ 2 pontos. Aqui eu vou ter o FK vai ser KC que multiplica Y. E ele está negativo aqui, hein? Porque o nosso Y é positivo para baixo. Menos. Isso aqui é igual a menos KC Y. Jogando para lá. MC Y2 pontos. Menos MCL θ 2 pontos. Mais KC Y igual a zero. Essa daqui é a nossa segunda equação de movimento. A gente pode passar essas equações de movimento para a forma matricial. Pode falar, alguém ia perguntar aí? Professor, pode falar. Por que você tem que admitir essa aceleração vertical aí? Porque toda vez que eu estou aplicando na segunda lei de Newton, eu preciso colocar a aceleração absoluta do centro de massa do corpo, né? Se eu colocasse só o y aqui, essa aceleração é relativa. Ela é relativa à pontinha da massa, à pontinha da barra aqui, né? Se a minha barra também tiver movimento, não vai ser só o movimento relativo dessa massa aqui que vai me dar a aceleração absoluta dela. Eu vou ter que somar o movimento da massa em relação a essa extremidade com o movimento dessa extremidade em relação ao referencial inercial para a gente obter a aceleração absoluta. Foi isso que você perguntou? Mas não é tão trivial, né? Não é tão trivial. Não é realmente, porque a gente está sempre acostumado a colocar uma aceleração absoluta aqui, só que essa aceleração y aqui ela não é absoluta, ela é relativa a θ. É aqui que mora o perigo. Então, quando isso acontece, eu tenho por prática pessoal de sempre escrever o deslocamento, que o deslocamento é fácil de escrever, e derivar duas vezes e linearizar se for necessário. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Aqui a gente pode escrever isso aqui na forma matricial, que vai nos ajudar um pouquinho. Então isso daqui, ó, eu vou colocar a primeira equação em cima, a segunda equação embaixo. A gente vai ficar com a matriz de massa que é IO. Aqui não tem mais nenhum termo de massa. Embaixo eu vou ter menos MCL e MC. θ 2 pontos, y 2 pontos. Mais. Aqui eu vou ter na primeira equação KT θ mais KC L y. Então eu vou ter KT, KC L, e na de baixo eu vou ter só KCY. KC 0, θy. Isso aqui vai ser igual a m de t e 0. Beleza, tá aqui a minha equação de movimento desse sistema. Repara que as matrizes são todas estranhas, elas não são simétricas nem nada. Isso aqui acaba acontecendo porque eu utilizei um deslocamento relativo aqui, tá? Então, quando você usa deslocamentos relativos, as suas matrizes ficam esquisitas. Mas o deslocamento relativo, ele vai ser bom para nós, porque ele acaba deixando esse momento m de t aqui como entrada só em uma das equações, não nas duas. E isso para nós é uma vantagem para simplificar a estratégia de controle desse sistema. Bom, e agora? O que eu faço com isso aqui tudo? Daqui, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um sistema que tem uma entrada. Essa entrada é esse momento m de t aqui, que eu coloquei aqui.
E esse sistema tem basicamente duas saídas primárias, vamos dizer assim, que são o deslocamento dessa massa em relação à ponta da minha barra e o deslocamento, né, esse é o deslocamento angular da minha barra aqui. E eu quero fazer agora um controle desse sistema. O que é o controle desse sistema? Eu quero fazer com que esse sistema, eu quero aplicar um momento aqui de uma forma que eu consiga, primeiro, fazer a elevação dessa barra aqui, e aí eu vou elevar a massa junto sem mudar o comprimento desse cabo aqui. Porque se eu mudar o comprimento do cabo, eu vou acabar mudando essa rigidez aqui, e isso eu não quero fazer nesse momento. Mas eu quero ser capaz de elevar esse braço aqui, e elevando esse braço eu quero elevar a carga também, só que eu quero fazer isso de uma forma que eu não provoque vibrações, nem no cabo e nem na barra. Eu não quero que essa barra fique oscilando assim para cima e para baixo. Será que tem como eu fazer isso? Vamos lá. Tem uma forma de fazer isso, sim. E para fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova página aqui, colar minha equação, organizar para a gente brincar um pouquinho. Não. Aqui. Não. Oh, meu Deus. Aqui. Tá aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o controle desse sistema. Lembra? Vamos desenhar o diagrama de controle aqui rapidinho para a gente lembrar. O diagrama de controle, ele tinha um esquema que era assim, ó. Menos. Ia para cá. Ia para cá. Tinha aqui um controlador. Eu tinha aqui uma planta. E eu tinha aqui, as saídas, né? Então o que eu fazia aqui? Aqui, nesse triangulinho aqui eu tinha o controlador. Aqui eu tenho a planta. A planta, ela é o nosso sistema. Então eu já sei de cara que a entrada desse sistema vai ser M de T. E a saída desse sistema aqui vai ser θ de T. E Y de T. Vou colocar aqui embaixo. Beleza. Aqui, ó, esse θ e esse Y, eles vão ser medidos e vão ser comparados com algo que a gente chama de referência ou set point, né? Eu prefiro o termo referência. Tá. Referência. Ok. Quem que são essas referências? Eles são um valor de θ, que eu vou chamar de θs, e um valor de y de s, que são os valores que eu desejo que o meu sistema tenha, né? Aqui já é até fácil de imaginar. O meu ys, ele é o valor que eu quero que tenha aqui relativo entre a minha massa e a minha barra. E eu não quero que essa massa oscile, certo? E eu quero que ela tenha um comprimento fixo aqui. Então, se eu quero que ela tenha um comprimento fixo, e esse comprimento já está travado aqui pela rigidez do cabo, na verdade, o que eu quero para aquele ys? Eu quero que esse ys aqui seja zero. Ou seja, eu quero que o deslocamento relativo entre a massa e a barra seja zero a partir desses referenciais aqui que eu setei, que são a posição de equilíbrio estático da minha massa e a posição de equilíbrio estático da minha barra. Quer dizer, o ys ser igual a zero não quer dizer que a massa está colada na barra. Não quer dizer isso. Quer dizer que esses referenciais aqui, ó, tomando como base esses referenciais aqui, eu não vou ter alteração em relação a eles. Quer dizer, o meu y relativo, ele tem essa distância entre a massa e a extremidade da barra como zero, mais que isso é maior que zero, menos que isso é menor que zero. Se ele tem essa distância aqui como zero, eu quero que essa distância seja mantida, que era aquele objetivo inicial que eu tinha de não mudar o comprimento do cabo,
né? Nem por colocar mais cabo aqui e nem por deformação do próprio cabo. Então aquele YS eu quero que seja 0. Mas... professor, pode então falar. Nesse caso, só para ver se eu tô entendendo, a gente vai tirar a influência, toda a influência do segundo grau de liberdade, de modo que a resposta em θ seja tipo uma senoide, assim? Isso que a gente veria graficamente falando? Mais ou menos. Na verdade, eu quero que eu vou tentar fazer um controlador para que eu não tenha deslocamento relativo nesse cabo aqui. Então, você vai ver que vai acabar acontecendo isso que você falou. Eu vou ter uma resposta na massa aqui que vai ser a amplitude de vibração da ponta dessa barra aqui quando ela estiver vibrando. Ou seja, deslocamento relativo entre as duas vai ser 0. Mas eu também não quero que a extremidade disso aqui fique vibrando. Eu quero que ela vá até uma determinada posição e lá ela fique estável. E aí quando ela ficar estável lá e eu não tiver deslocamento relativo entre a massa e a ponta da barra, aí o sistema todo tá travadinho, tá estável, tá bonitinho, tá controlado. Mas é nesse caminho mesmo que você falou. Entendi, professor. Entendeu? Muito obrigado. Nada. Então, aqui. E o θS, ele vai ser realmente a posição que eu quero colocar essa barra aqui. Ele vai ter um valor que é diferente de 0. Beleza. Eu vou passar esses valores pela referência aqui e eu vou comparar esses valores com o θ e com o y que eu medi. Então, olha só. No fundo, como eu tenho essa planta aqui me gerando essas saídas, eu falei para vocês que a gente tem duas saídas primárias, que são θ e y. Mas eu também tenho as velocidades delas. Né? Se eu quiser medir a velocidade de oscilação θ e a velocidade da minha massinha vertical y lá, eu consigo medir também. Então eu tenho θ, eu tenho θ ponto, que pode ser uma saída, eu tenho y e eu tenho y ponto, que pode ser uma saída também. Eu vou comparar tudo isso daqui com os meus set points aqui, com as minhas referências. Só que o que eu quero, vamos dizer assim, eu não quero que esse sistema vibre, certo? Então, se eu tivesse um set point para minha velocidade θ ponto, e se eu tivesse um set point para minha velocidade y ponto, eu também gostaria que esses dois set points aqui fossem 0. 0 e 0. Eu só não quero que θs seja 0 porque eu quero levar minha barra para uma posição física, né, específica. Essa posição relativa entre a barra e a massa eu quero que seja 0. Eu não quero oscilação aí, não quero variação aí. E eu não quero que essas velocidades variem muito também. Eu quero fazer o controlador de forma que a gente minimize essas velocidades também. Porque minimizando a velocidade, eu consigo minimizar também a vibração. Bom, dito tudo isso, olha só. Eu tenho várias coisas que eu sei que vão entrar aqui da minha referência para o meu controlador, que vão ser os parâmetros do meu controlador. E esse controlador, ele vai calcular o quê? Ele vai calcular um momento. Então eu sei que esse momento aqui, ele também vai ser função de θ menos θs, certo? Porque eu estou comparando a minha variável θ que eu medi com a minha referência de θ, e as outras referências são 0. Então eu vou ter y, seria y menos ys, só que o ys é 0. Eu vou ter como parâmetro θ ponto, seria θ ponto menos θ ponto s, que é 0. E eu vou ter y ponto menos y ponto s. Y ponto s é 0, então eu vou ter y ponto como parâmetro. Então tudo isso daqui vai ser parâmetro para eu calcular o meu modelo M de T. Beleza. Então eu sei que o meu modelo, para eu calcular o meu momento M de T. Então o meu M de T, na verdade, ele vai variar com o tempo, porque essas variáveis todas variam com o tempo, mas ele vai variar também com essa diferença entre o meu θ e o meu θs, vai variar com o meu y medido, com o θ ponto e com o y ponto. Ele vai variar com todas essas coisas.
Beleza. Como que eu faço para calcular esse momento? Não sei. Mas eu posso tentar um controle linear. O que é um controle linear? Eu vou multiplicar cada uma dessas coisas aqui por uma constante. E vou tentar colocar essa constante aqui no meu modelo. Por uma questão de formalismo matemático mesmo, eu vou dizer que essa expressão de controle aqui, ela tem a seguinte forma. Ela tem menos K1 que multiplica θ menos θs, menos K2 que multiplica y, menos C1 que multiplica θ ponto, menos C2 que multiplica y ponto. Por que? Pode falar. Esse y é y menos ys ou não? Não, é só y mesmo, porque ele, na verdade, até seria menos ys, só que o nosso ys é zero. Porque a gente não quer deslocamento relativo. Então ele ficou só o y mesmo. Tá, professor, eu tô acompanhando aqui mais ou menos, mas se você depois puder, quando terminar a explicação, a batidinha explicar de novo, porque é difícil aqui, hein? Na verdade, é difícil mesmo. Mas você vai ver que vai ficar mais simples daqui a pouquinho. Tá. A única coisa que eu quero que vocês percebam agora é que o que a gente está fazendo? Eu tô só identificando de quem que esse momento pode depender, né? Tô identificando as variáveis que eu tenho. Eu tenho essa diferença aqui entre o θ que eu queria e o que eu tenho de fato. Eu tenho o meu y, que é a distância entre a massa e a extremidade da barra. Eu tenho a velocidade da minha barra e eu tenho a velocidade da minha massa lá embaixo. Eu tenho essas 4 variáveis e eu posso calcular o meu momento em função dessas 4 variáveis. Eu só estou multiplicando cada uma delas por uma constante que eu desconheço. Eu nem sei quanto valem essas constantes. Eu sei que eu tenho uma constante K1 que vale θ menos... K1 que multiplica θ menos θs, K2 que multiplica y, C1 que multiplica θ, C2 que multiplica y. Eu não sei quanto elas valem. Mas eu posso pegar essa expressão aqui do meu momento e colocar aqui na minha equação e propagar esses termos todos para as minhas matrizes, né? Jogar para o lado esquerdo aqui, porque vou ter kθ, vou ter ky, que eu posso jogar para cá. Eu vou ter cθ, vou ter cy, que eu posso jogar para cá também. Cθ ponto, cy ponto, que eu posso jogar para o outro lado. Então, no fim das contas, eu, entre aspas, com esse controlador simplesinho que eu estou fazendo, que são umas constantezinhas que multiplicam o que eu estou medindo, eu consigo calcular um momento de forma que eu meio que altero a dinâmica do sistema. E bom, a hora que eu faço isso, a coisa começa a ficar legal. Porque, quer ver, ó? Esse diagrama que eu fiz aqui é exatamente o diagrama que eu implementei aqui no MATLAB para vocês. Quer ver? Abri-lo-emos. Professor, pode falar. Depois você explica de novo por que você botou essas constantes, multiplicando o θ e o y ponto? Eu não entendi. Eu explico. Na verdade é bem assim, não tem algo que você fala assim, olha, coloquei essas constantes porque X. Eu coloquei porque eu sei que esse momento que eu vou calcular para controlar o sistema, ele vai depender dessas 4 variáveis aqui, né, do θ menos θs, y, θ ponto e y ponto. Ele vai depender dessas variáveis. Deixa eu só minimizar isso aqui. Ele vai depender disso daqui. Eu não sei a forma dessa função aqui de fato. Então eu estou propondo uma forma. Só vou falar aqui, ó. Eu tô propondo que a minha função de momento vai ser a soma de constantes que multiplicam cada uma dessas variáveis. Estou fazendo uma combinação linear delas. É a mesma coisa, por exemplo, que eu falar para você assim, olha, eu sei que a função de probabilidade de chuva numa região,
que eu vou chamar de PC, ela vai depender da velocidade do vento e ela vai depender da temperatura do ar. Beleza. Como que é essa função? Não faço a mínima ideia. Então eu vou propor, a princípio, que ela vale uma constante C1 que multiplica a velocidade do vento, mais uma constante C2 que multiplica a temperatura do ar. Beleza. E aí eu vou fazer uns testes para ajustar essas duas constantes aqui para ver se esse modelo adere ao que eu consigo observar lá de probabilidade de chuva naquela determinada região. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Eu sei que meu momento ele depende de 4 variáveis, não sei como, mas eu sei que depende de 4 variáveis. Eu estou propondo que esse momento ele vai ser calculado dessa forma. Uma constante que multiplica cada variável e a gente soma tudo. Quando eu faço isso, qual que é o custo que eu tenho, né? Qual que é o problema que eu criei? Eu resolvi o problema de não conhecer a expressão do modelo, porque eu acabei de propor uma expressão, mas eu criei um segundo problema, que é, agora eu preciso calcular esses coeficientes aqui da minha expressão para obter um controle que satisfaça o que eu quero fazer. Deu para entender um pouco melhor? Tá. Entendi um pouco melhor. Então K1 e K2 são constantes, né? Eu tava pensando que era rigidez. Na verdade, elas vão atuar como rigidezes. Na hora que se você propagar isso aqui para dentro, eu chamei elas de K1 e K2 aqui, C1 e C2, porque esse K1 e K2 eles vão cair aqui dentro da matriz de rigidez, e o C1 e C2, pelo fato de estarem multiplicando velocidades, eles vão cair numa matriz como se fosse uma matriz de amortecimento. Por isso que eu dei esses nomes aqui, mas podia ter dado outro nome, não tem problema. Tá. Aí, ó, o sistema que eu falei para vocês é esse sistema aqui, ó. Apareceu uns vermelhinhos aqui porque eu não rodei uma parte do programa ainda, ele está procurando dado que ainda não está na memória. Mas, o que está acontecendo aqui, ó? Vamos comparar. Inclusive, eu quero comparar esse desenho aqui com... Não vai aparecer o open board para mim. Não vai aparecer. Com esse diagrama aqui, ó. Eu tenho uma referência aqui. Essa referência, ela é esse... Agora deu certo aqui. Ela é esses set points aqui, né? Eu estou fazendo a diferença entre os set points e o que eu estou medindo da minha planta aqui, ó. Isso aqui é a planta, né? Que é o que está aqui, está saindo, está comparando com os set points. Tá entrando aqui em algo que é uma multiplicação de matrizes aqui, que está fazendo o papel do controlador, né? Essa multiplicação de matriz aqui está multiplicando esses coeficientes C e K por essas variáveis aqui, dessas diferenças que vêm daqui. E isso daqui está me calculando o momento que está entrando aqui na minha planta. É exatamente isso que está acontecendo. Tem uns blocos aqui que são blocos que eu uso para salvar as variáveis. Esse M, θ e Y são blocos que vão jogar essas variáveis para a minha memória de volta, para eu não ter que ficar abrindo o Simulink a todo momento. Então, isso aqui está aqui. E eu vou fazer uma primeira simulação aqui, ó, bem nada a ver, com algumas coisas aqui, ó. Isso daqui é o que vocês vão ter que fazer para explorar esse problema. A gente tem alguns parâmetros aqui, eu deixei comentado aqui se você pode alterar ou se é melhor você não alterar. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho as matrizes do sistema, aquelas matrizes MC e K que a gente calculou, elas estão aqui. E eu tenho os parâmetros, aqui eu tenho os parâmetros do controlador, C1, C2, K1 e K2. Aqui eu tenho o set point só do θ, que é o nosso θS, que a gente pode variar lá. E aqui eu tenho os parâmetros, por exemplo, até que instante eu quero simular esse problema e tudo mais. Se eu deixar todos os parâmetros do controlador zerados, eu não vou ter um controlador agindo. Meu momento que vai estar atuando ali no sistema vai ser 0, a menos do momento que está segurando ele no lugar estático. Então, se eu simular o sistema dessa forma, o que vai acontecer? Eu não vou enxergar muita coisa. Tem algumas coisas aqui que já dá para ver, mas você não vai enxergar tanta coisa aqui. Olha só, o momento, como eu falei para vocês, aqui ele é um momento acima do estático ali, né, para segurar o sistema no lugar. Ele é 0, a gente não fez nada no sistema.
O meu deslocamento relativo entre a massa e a extremidade da minha barra é 0. E o meu θ lá, que é a posição vertical da barra, a posição vertical não, a posição angular da barra ali é 0 também, porque a gente não atuou no sistema, a gente não fez nada. Isso aqui vai começar a mudar já já. Aqui do lado, aqui no prompt de comandos do MATLAB, eu mandei ele escrever para vocês quais são os polos do sistema originais, sem amortecimento, e quais são os polos, sem o controle, né? E quais são os polos do sistema com o controle. Como a gente não colocou controle, os polos do sistema sem controle e com controle vão ser iguais. Polos são as mesmas coisas que os autovalores, que são as mesmas coisas que as raízes do polinômio característico, é tudo a mesma coisa. Bom, eu tenho aqui, são pares de raízes complexas conjugadas, o sistema tem 2 graus de liberdade, então eu tenho 2 pares, tenho que ter 4 raízes. Eu tenho uma delas com uma frequência de 0 radianos por segundo e outra com uma frequência de 124 radianos por segundo. Todas elas sem nenhum amortecimento aqui. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso começar a alterar esses dados do controlador aqui. Ó. Uma das coisas que eu posso fazer é colocar... Vamos mexer nesse K1 aqui primeiro para ver o que acontece. Vou colocar um K1 igual a 100 aqui. Ó. Quando eu coloco esse K1 aqui, o que é que eu estou fazendo com o meu sistema? Vamos dar uma olhada. Aqui. Quando eu estou colocando K1 igual a 100, eu estou colocando esse termo K1, θ menos θs, aqui no meu modelo. Quando eu coloco esse K1, θ menos θs, eu vou necessariamente jogar um termo K1, θ para cá. Então, eu vou somar essa rigidez K1 na rigidez KT. E do lado direito, eu vou ficar com um termo que é K1 que multiplica θs. É esse termo aqui que vai deslocar o meu sistema para a posição que eu quero que ele vá. Se eu voltar lá para o MATLAB, se eu conseguir clicar no lugar certo aqui, o que vai acontecer? Ó? Vou fazer uma simulação aqui. Então é só apertar F5 que isso aqui roda. Vamos... Aqui o sistema ficou todo feio. Mas, olha só. Agora eu tenho dois pares de polos aqui que tem, olha só, o valor de amortecimento dele é extremamente baixo, né? 10 a menos 13, 10 a menos 15, isso aqui é 0. E eu tenho duas frequências naturais, uma de 0.3 radianos por segundo e uma de 124,111 radianos por segundo. Diferentes das frequências naturais que eu tinha antes, ou seja, mudando esse K1 eu consigo interferir nas frequências naturais do meu sistema. Mas eu mexo em mais coisa, né? Aqui, ó, eu simulei até 25 segundos. Se eu rolar isso aqui até 250 segundos, por exemplo, você vai ver que o sistema, ele de fato não tem amortecimento e ele vai ficar oscilando indefinidamente. Quer ver? Aqui, olha só. Essas coisas todas aqui são... Esse aqui é o ângulo da barra, está oscilando lá, ele começa em 0, vai até 0.2 radianos, só radianos, e eu tô tentando jogar essa barra para 0.1 radianos, né? Então ela está passando pelo ponto que eu quero e sobe, desce, fica oscilando que nem uma doida lá. O meu sistema de cabo ali está com uma oscilação também de 10 a menos 4 metros, né, um décimo de milímetro mais ou menos, porque o cabo é bem rígido, mas está com uma oscilação. Então ele tem uma oscilação, tem uma componente de alta e uma componente de baixa frequência. Tem uma componente de alta aqui, que é relacionada a essa frequência de 124 radianos por segundo, e tem uma componente de baixa aqui que está relacionada a essa daqui de 0.3 radianos por segundo. E aí a atividade que eu quero passar para vocês é justamente de vocês mexerem nesses parâmetros aqui, de uma maneira controlada, para que vocês consigam entender a influência deles sobre o sistema. Deixa eu só fazer um experimento rápido aqui de alguns valores que eu testei hoje à tarde, para vocês verem que a coisa funciona. Se eu não me engano é isso. Não precisava ter simulado até 250 mais, mas tudo bem.
olha só. Esse aqui é o momento, esse aqui é o Y, esse aqui é o θ. Lembra, eu queria jogar o θ do sistema para 0,1 radianos, certo? Eu joguei ele para 0,1, tá aqui, ó. Ele demorou um tempinho para chegar lá, tá vendo? Ele subiu aqui. Vamos simular isso aqui para um tempo menor. Para 25 segundos já tá ótimo. Vai ficar ruimzão de ver. Aqui, ó. Ele subiu e ele estabilizou lá em 0,1. Só que ele teve alguns comportamentos aqui que a gente não gosta. Por exemplo, ele saiu do zero onde ele estava, ele subiu e ele passou um pouco do 0,1 aqui. Ele foi para 0,12, deu uma osciladinha aqui e tal. Uma frequência bem baixa, mas deu uma oscilada. Demorou uns 10 segundos aqui para dar uma estabilizada boa aqui e ficar na posição que a gente queria. Com relação ao cabo lá, olha só, eu tenho uma oscilação grande aqui no comecinho, que está chegando a mais ou menos 1 milímetro, quase 1 milímetro, 8 vezes 10 menos 4 aqui. E ele tem uma componente de alta frequência, que decai rápido, e uma componente de baixa, que se mantém aqui e estabiliza. Quando você olha lá para os polos do sistema, você vê que eu tinha dois polos aqui sem amortecimento nenhum. E quando eu vou olhar para os novos altovalores aqui, eu tenho dois polos com bastante amortecimento. Ó. Eu tenho um polo, esse de mais alta frequência, ele tem um amortecimento menor, que é de 14%, e o de mais baixa frequência ele tem um amortecimento maior, que é de quase 50%. Eu mexi nisso daí só mexendo no C1 aqui, né? Eu consigo mexer mais, eu consigo botar tipo assim, por exemplo, C1 em vez de 1000, eu vou colocar esse C1 igual a 3000. E vou selecionar de novo. Vou executar de novo. Olha só. Eu já fiquei com algo super amortecido aqui, ó. Dessa maneira numérica que a gente está fazendo, você não consegue calcular zeta maior do que 100%. Então ele sempre vai dar 100%. E o de frequência mais alta está com 44% de amortecimento. Mas olha só o que acontece. Eu botei mais amortecimento, ele demora mais para chegar lá, tá vendo? Ó? Né? Ele não está estabilizando tão cedo, ele está demorando mais para estabilizar. Né? Aqui no cabo a gente sempre vai ter pouca oscilação, porque o cabo é bastante rígido. Mas outra coisa interessantíssima da gente notar é a forma do esforço aqui, a forma do momento que foi aplicado para a gente chegar lá. Então você tem um impulso aqui, ele começa com valores altos aqui, ó. Ele dá uma oscilada aqui no começo, vai para cima, depois cai. Depois cai, esse momento aqui cai, chega a ficar até negativo, meio que dá uma freada no sistema aqui em cima, e depois esse momento vai caindo para zero de novo. É uma expressão, né, se a gente fosse calcular a expressão matemática disso aqui, uma expressão extremamente complicada para a gente calcular esse momento aqui, né? Mas só a forma desse movimento, só a forma dessa força que foi aplicada aqui pelo meu controlador já foi capaz de controlar o meu sistema legalzinho aqui, ó. E aí dá para ficar brincando com os parâmetros aqui, dá para colocar enfim, se eu mexer aqui nesse K1 aqui, se eu botar uns 3000, por exemplo, dá para você ver o que vai acontecendo com o sistema. Você vai vendo aqui, tem várias coisas que dá para você ver. Primeiro, o esforço de controle, olha como ele aumentou. Ele estava começando de 150, agora ele foi para 300. Aqui, eu tô tendo essa oscilação aqui. Vamos mexer um pouco mais nesse amortecimento aqui. Vamos botar uns 5000 aqui, para eu ter uma estabilização mais bonitinha da minha barra lá em cima. Aqui, ó. Agora essa barra em, sei lá, 6, 7 segundos está chegando na posição que ela tem que chegar lá. Só que o meu esforço aqui que estava em 150, agora ele foi para 300. Né? Tem um pico de 300 Nm lá de cara. E aí ele dá uma oscilada, cai para 100, volta para 270, aí dá uma baixada aqui e tal. Fica negativo, volta. E controla o sistema. O sistema
sobe legalzinho, sem oscilar. Aqui na minha carga também eu tenho pouca oscilação. Tenho esses 10 a menos 4 aqui, 14 vezes 10 a menos 4, na verdade vai dar 1.3 milímetros de oscilação vertical na carga. E a gente vai chegando naquele objetivo lá de você ter pouca oscilação na carga, pouca oscilação na barra, e mesmo assim conseguir levar o seu sistema até o lugar que você queria sem ele ficar oscilando, sacudindo. Repara que se eu abaixar esse amortecimento aqui do controlador, não vou tirar porque aí você já sabe o que acontece, mas só de eu abaixar ele, ó, o sistema fica todo... Isso aqui não é um transporte de carga eficiente de fato, ó. Tá vendo? Ele até vai chegar lá no 0.1, mas dá uma olhada na oscilação. Não é legal. Esse sistema aqui vai ter problemas. Fora que, olha, a gente chegou aqui quase em 3 milímetros aqui de deslocamento relativo entre a carga e a extremidade da barra lá. Tem uma componente de alta frequência aqui no começo da oscilação. Enfim, tem várias coisas. Então, uma das atividades que eu quero que vocês realizem é exatamente isso. Pegar esses códigos aqui, ficar variando esses 4 parâmetros aqui e ver o que acontece. Variar esses parâmetros é super fácil. Vocês não precisam abrir nada, nenhuma das funções. Se quiser abrir para ver, pode abrir e tal. Mas não precisa alterar nada. Vocês só vão abrir esse arquivo SCR1 aqui, vir nessas linhas aqui, de 22 até 25, mexer no valor desses parâmetros aqui da forma como vocês acharem melhor. E aí eu deixei as informações aqui no prompt de comando justamente para vocês terem uma noção do que vocês estão fazendo. Quer dizer, mexi nesses parâmetros aqui. Como que mudaram as minhas frequências naturais? Como que mudaram os meus fatores de amortecimento? Né? Qual que é a relação desses parâmetros aí com, por exemplo, a oscilação da minha resposta em θ, a oscilação da minha resposta em x, a amplitude aqui do meu esforço que eu estou tendo aqui no meu momento, né? Qual que é a relação entre esses parâmetros e isso daqui? É mais ou menos isso que vai ser o foco das atividades que a gente vai fazer daqui para frente. E aí, para vocês terem umas dicas de como mexer, qual que é a dica que eu passo para vocês, né? Uma das coisas é vocês pegarem essa expressão aqui do momento que a gente desenvolveu e jogarem isso daqui para dentro das equações, da equação, né? Só colocarem esse momento aqui na equação, jogar para dentro para ver onde é que vai parar cada um desses termos aqui. Isso aqui já vai dar uma boa ideia para vocês de como que isso daqui vai funcionar, como que esse sistema aqui vai, né? Como que cada parâmetro vai influenciar lá no seu sistema. E aí é mais ficar alterando esses parâmetros aqui e dar uma olhada no que acontece. Belezinha, pessoal? Beleza, professor. Eu quis fazer isso, pessoal, porque senão eu ia ter que passar para vocês teoria de projeto de controlador. Esse projeto de controlador que eu fiz aqui, ele é um projeto que se chama projeto por alocação de polos, né? Mas aí eu ia ter que passar para vocês como que você faz, como que você joga o sistema para matrizes de estados, para formulação de estados para controle. Enfim, tem um monte de coisa que eu achei desnecessário, sabe, ficar sobrecarregando vocês. Eu quero que mais vocês entendam o conceito de como que funciona um controle do que de fato fica se apegando nessa parte teórica que não vai mostrar para vocês como que se controla, né? Porque o que acontece? No final das contas, como que você faz esse controle aqui? Você vai pegar o seu sistema, que está aqui, você vai pegar umas variáveis que você consegue medir com alguns sensores, acelerômetro, sensor de posição, velocidade, sei lá, e você vai pegar um computador e você vai calcular esse momento que você quer aplicar aqui na planta e você vai aplicar esse momento através de um atuador. É isso que você vai fazer. E é isso que tem implementado, por exemplo, na central eletrônica da máquina lá. É exatamente isso daqui. Quando você dá um comando lá na alavanca, você só está dando a referência pro sistema de controle. É ele que se vira sozinho aqui para calcular que esforço que ele vai ter que jogar
lá no atuador para poder levantar a carga bonitinha, levar na posição certinha sem oscilar, né? Então essa parte toda aqui de medir as coisas, multiplicar por coeficientes e calcular esse momento aqui é um computador que faz, né? A gente dá a referência lá com a alavanca e o sistema vai jogar esse momento na planta para levar ela para onde a gente quer. Bom, pessoal, eu vou jogar esses arquivos todos aqui no Canvas e aí vocês vão poder brincar lá. Tentem baixar o MATLAB do 2018A para frente, e aí vocês vão poder mexer nas atividades lá.